Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Clayton, sou professor de vocês da disciplina de Supply Chain e a partir desse momento a gente vai estar falando sobre todos os conceitos relacionados a essa área, né? Englobando, fazendo comparações com a parte logística, né? Dentro da empresa, falando sobre fornecedores e diversas outras situações, certo? Então, eu peço que vocês acompanhem a leitura daqui a pouquinho, mas já deixa o material prontinho, né, para poder fazer o acompanhamento da leitura, né? O material que a gente vai estar utilizando é o material do autor Edelvino Rasolini Filho, né? O nome do livro é Administração de Material e Patrimônio. Esse livro ele fala de várias situações que envolvem a área logística, tá? Dentre algumas situações que eu posso estar citando para vocês aqui, que rapidamente fazer uma breve verificação, é, além da administração de materiais e patrimônio, esse livro ele consegue trazer um pouco sobre sistemas de armazenagem, né, dimensionamento e controle de estoques, como é que eu vou fazer para poder dimensionar um depósito, um estoque, né, para uma determinada fábrica. Eu tenho que identificar várias situações, fazer vários cálculos. Esse livro ele traz esse conteúdo também. Caso vocês tenham interesse em fazer uma leitura para melhor identificação dessas situações, eu aconselho bastante. Fala sobre o planejamento e programação da produção, que é super importante, você programar aquilo que vai ser produzido, né, dentro de uma fábrica, né, para que os processos eles meio que aconteçam de forma automática. Isso é super importante que vocês da área logística tenham conhecimento de como funciona também o processo da produção de uma fábrica, certo? Além disso, fala sobre Material Requirements Plan, que é o MRP, uma situação muito utilizada que vai poder trazer a previsão de demanda correta daquilo que vai ser produzido sem que produza muitas peças dentro de uma fábrica, para que os estoques não estejam em níveis altíssimos e que esteja de acordo com as vendas, ou seja, faz uma previsão de demandas, uma previsão daquilo que realmente vai ser vendido. Geralmente acontece de forma antecipada. O determinado consumidor chega numa fábrica e fala: eu preciso de 100 lotes de caneta Bic, por exemplo. E então eu vou fabricar esses 100 lotes de caneta Bic para poder tá entregando em tempo hábil para esse consumidor, para esse cliente, certo? Então, esse sistema MRP é justamente para fazer uma boa previsão de demanda daquilo que vai ser vendido a longo prazo. Outros conceitos que também são abordados dentro desse livro é o just in time, né? Manufatura enxuta, sistemas logísticos, sistemas de distribuição, sistemas de transportes e o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é o que a gente vai estar falando a partir de agora, certo? Então, uma breve introdução para que vocês possam identificar esse material, certo? E, pessoal, para a gente começar de fato, né? Então, a partir de agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou fazer um link da logística com a supply chain. O que é supply chain? Supply chain é a cadeia de suprimentos, né? Que existe. O que seria cadeia de suprimentos, pessoal? Cadeia de suprimento, segundo a introdução do livro, na página 283, a partir da página 283 do livro de vocês, começa a acompanhar aí, e fala sobre o gerenciamento da cadeia de suprimento, SCM, Supply Chain Management, que significa gerenciamento da cadeia de suprimentos, certo? Pessoal, vou dar só um tempo para vocês acharem a página 283 e a gente vai fazer
uma comparação de logística e cadeia de suprimentos, certo? Para que vocês nunca mais confundam essas duas situações, beleza? Então, pessoal, muitos autores de livros, revistas, artigos, trabalhos acadêmicos, enfim, muitos autores costumam traduzir a logística sendo como um processo que evoluiu até chegar à cadeia de suprimentos. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, a logística ela faz parte do ciclo da cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos não é só logística. A cadeia de suprimentos não é só uma fábrica, uma única empresa. Não é isso. Envolve várias situações, várias partes interessadas que a gente chama de stakeholders, tá? Então, esses stakeholders do processo são basicamente, vamos pegar do início, fornecedores. Fornecedor é a primeira parte do ciclo, né? Fornecedor que vai enviar matéria-prima para determinada fábrica montadora, indústria, certo? Vai fornecer matérias-primas ali para produção. Beleza, já temos duas peças aí dentro da cadeia de suprimentos, beleza? Então o que acontece? Fica só por aí? Não, não fica só por aqui. A cadeia de suprimentos ela dá continuidade no seu fluxo a partir do momento em que a fábrica ela produz o seu produto, né, finaliza esse produto e vende esse produto para um cliente que pode ser um atacadista, né, ou seja, já entrou mais uma parte interessada dentro do processo, certo? Esse atacadista ele vai vender o produto para um varejista, por exemplo, e que por consequência futuramente vai vender para um cliente, uma pessoa física, né? E aí o que acontece? A pessoa física recebe o produto, por exemplo, eu comprei lá uma geladeira, né, que participou de todo esse fluxo aí da cadeia de suprimentos, desde lá de fornecimento de matéria-primas para a produção da geladeira, que foi lá na fábrica, e a partir daí foram vendidos vários lotes de geladeiras ali para um determinado atacadista, e logo em seguida esse atacadista vendeu para uma loja de varejo, né? E aí eu fui lá na loja e comprei esse material, essa geladeira. Beleza. Eu, usando a geladeira, a geladeira chegou na minha casa, estou usando, estou consumindo o produto que eu comprei. Pronto, fechei o ciclo da cadeia de suprimentos. Tudo isso que eu citei é cadeia de suprimento, certo? Envolve todos esses atores, não só esses, envolve vários outros que a gente vai estar vendo logo mais nas definições e exemplificações da cadeia de suprimentos. Porém, é só para vocês já entenderem como é que funciona a cadeia de suprimentos. E a logística, pessoal, como eu falei no início, ela está dentro da cadeia de suprimentos, principalmente quando a gente fala de movimentação de materiais, movimentação interna e externa. Quando a gente fala de movimentação interna, a gente está tratando de produtos estocados, na verdade, não produtos, perdão, de materiais estocados dentro da fábrica, e esses materiais, matérias-primas, insumos, ou até equipamentos, eles vão estar ali prontinhos para serem utilizados dentro da linha de produção, certo? E aí o que acontece? Essa linha de produção vai utilizar, né, os materiais, e para que os materiais saiam lá do estoque e cheguem na linha de produção, é necessário uma movimentação. Isso que a gente chama de movimentação interna, ou seja, é uma logística atuante dentro do processo da cadeia de suprimentos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a logística ela atua dentro da cadeia de suprimentos. Não é que a logística evoluiu ao longo do tempo para uma cadeia de suprimentos. Não, não pode ser entendido dessa maneira. Beleza? Então, só para a compreensão inicial de vocês disso. E tem a logística de distribuição, que nesse caso já é quando o produto está finalizado
e eu vou entregar esse produto para um determinado cliente. E aí eu faço uma movimentação externa, levando esses lotes de produtos a ter os clientes que solicitaram essa compra, certo? Então é isso, pessoal. Eu creio que vocês já começaram a entender o que é a cadeia de suprimentos, tá bom? Então a logística é apenas um processo que compõe a cadeia de suprimentos, assim como vários outros tipos de processos e atividades que existem dentro dessa cadeia, beleza? Pessoal, então assim, vamos então começar a ler, né, a introdução aí da página 283 do livro de vocês, que fala aí sobre, né, a cadeia, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, mas na verdade começa abordando o que é cadeia de suprimentos, tá? Então, rapidamente preparar o meu material aqui. Pessoal, assim, no livro aí fala o seguinte: introdução. Numa visão ampla, uma cadeia de suprimentos começa no produtor de matéria-prima e termina após o consumo ou utilização de um produto. Então sempre vai existir uma empresa que vai produzir insumo, que vai produzir matéria-prima, né? E muitas das vezes é vendido esses materiais para um determinado fornecedor, empresa fornecedora. Essa empresa, né? Ou pode ser que a própria empresa seja a criadora do material também, o próprio fornecedor ele seja o criador desses insumos, dessas matérias-primas, certo? Então, começa aí. E aí quando, como eu dei o exemplo para vocês, quando eu, que sou um cliente, uma pessoa física, vou lá na loja, faço a compra, adesão de um material, de um determinado produto, aí termina o ciclo da cadeia de suprimentos. Então, isso é a cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos vai abranger o quê? Todas as atividades relacionadas com o fluxo e a transformação, né, dessas matérias-primas, de mercadorias, né, desde o estágio ali da matéria-prima até o usuário final, tá bom? Então é isso que vocês têm que compreender. E aí nós vamos fazer uma leitura sobre, dando seguimento, do livro de Bellow, que esse livro é o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos ou Logística Empresarial, um livro bem bacana. No final das aulas eu vou estar recomendando esse livro para vocês, tá bom? Então, na página 29 desse livro, fala o seguinte, que a logística ou cadeia de suprimentos, lembrando que a logística ela compõe, é um processo que está dentro da cadeia de suprimentos, é um conjunto de atividades funcionais, transportes, controle de estoques, etc., que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. É claro que o consumidor ele vai querer sempre um produto de qualidade. Ele não vai na loja comprar um produto que vai apresentar defeito. Ninguém vai querer isso, certo? Então, uma vez que as fontes de matérias-primas, fábricas e pontos de venda, em geral, não têm a mesma localização e o canal representa uma sequência de etapas de produção, as atividades logísticas podem ser repetidas várias vezes até um produto chegar ao mercado. Então não é que pode ser que haja um retrabalho. Chegou, um produto foi finalizado e na avaliação de desempenho desse produto ele deu defeito, apresentou um determinado defeito. Ele volta para o processo de retrabalho para verificar qual o defeito que esse produto está apresentando. Então, nesse caso, o ciclo não fluiu continuamente, precisou meio que interromper o processo, voltar, retrabalhar o produto e depois dar continuidade com ele dentro do fluxo da cadeia de suprimento, certo? Então é isso, pessoal. O que vocês têm que identificar é que, além de materiais, nós temos várias informações que fluem dentro da cadeia de suprimento. E essas informações são muito importantes. Lá na frente a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais sobre o quão importantes são essas informações, beleza? Vamos lá. Dando continuidade na leitura, para Gaiter e Frazier,
2001, página 427, em seu sentido mais amplo, uma cadeia de suprimentos refere-se à maneira pela qual os materiais fluem através de diferentes organizações, como eu falei para vocês, iniciando com as matérias-primas e encerrando com produtos acabados entregue ao consumidor final, tá bom? Só está dando ênfase com conceitos diferentes de diferentes autores, tá? Falando sobre o que é a cadeia de suprimentos. Viu, pessoal? Parece um pouquinho repetitivo, mas os livros eles abordam esses temas dessa forma para uma melhor compreensão das pessoas que estão lendo o conteúdo, certo? Então, vamos lá. Portanto, é possível afirmar que uma cadeia de suprimento abrange todas as etapas envolvidas, direta ou indiretamente, no processo de atendimento de pedidos dos clientes. Então, o cliente ele vai lá, faz uma solicitação de compra. Muitas das vezes esse material pode ser que não tenha uma quantidade suficiente já produzida. Então, coloca a fábrica em ação para que o lote de produtos, né, feito pelo cliente seja desenvolvido em tempo hábil e entregue a esse cliente. A cadeia de suprimento não inclui apenas fabricantes e fornecedores, mas também transportadoras, depósitos, varejistas e os próprios clientes. Dentro de cada organização, como por exemplo uma fábrica, a cadeia de suprimento inclui todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como o desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, finanças, serviço de atendimento ao cliente, entre outras situações. Então, como eu falei para vocês, não vai envolver só fornecedor, fábrica, atacadista, varejista e cliente final. Não envolve somente essas partes. Existem várias outras etapas que também fazem parte do processo da cadeia de suprimentos. Então, só para vocês entenderem, tudo que envolve o processo de transformação até a chegada do produto ao cliente final é a cadeia de suprimentos, tá bom? Assim, podemos concluir que a cadeia de suprimento é algo muito mais amplo do que simplesmente uma única organização atuando com seus fornecedores e seu canal de distribuição. Uma cadeia de suprimento envolve diversos outros agentes que atuam de forma integrada para fazer com que produto ou serviço esteja disponível ao cliente quando e onde ele assim o desejar. Esses diferentes agentes ou atores, é assim que a gente chama todos aqueles que fazem parte do processo da cadeia de suprimentos. No processo de suprimento inclui bancos, sindicatos, organizações não governamentais e quaisquer organizações que eventualmente possam ter algum interesse na transferência de bens ou serviços de um ponto a outro dentro de uma sequência de atividades que tem por objetivo agregar valor em cada estágio desse processo. Aí, pessoal, o que acontece? Logo em seguida, no livro, na página 284, tem uma esquematização, a representação de uma cadeia de suprimentos para que vocês possam visualizar no material que eu passei para vocês, no livro de vocês. Então, o que seria isso? Seria justamente o quê? No lado esquerdo, vocês percebem o quê? Que existem fornecedores, né? Que é onde inicia o processo da cadeia de suprimentos. Fornecedor. Inicia lá com os fornecedores. Fornecedor de matéria-prima, de insumo, de equipamentos, entre outras situações. E aí, esses fornecedores vão enviar o material para a indústria, para a montadora, né? Vai ser produzido, vai ser finalizado os produtos ali dentro da indústria e logo em seguida esses produtos vão ser vendidos para atacadistas que vai disponibilizar esse material para varejistas, é claro que no processo de venda, e por fim vai chegar lá no cliente final. Porém, nesse processo que envolve fornecedor, indústria, atacadista, varejista e cliente final, existem outros atores, outros atuantes que também fazem parte do processo, que são o quê? Os bancos, sindicatos, seguradoras, ONGs, transportadoras que vão fazer o processo logístico fluir, e até mesmo os governos, que também têm um papel atuante com algumas situações burocráticas
que precisam ser resolvidas, né, mediante todo esse processo da cadeia de suprimentos, certo? Então, seguindo a leitura, a figura permite visualizar os diversos atores envolvidos e que alguns, como transportadoras, bancos, etc., não estão ligados diretamente a um ou outro dos demais atores, pelo simples fato de que eles intervêm em todos os elos. O que são os elos? São os pontos de ligação ou interfaces existentes entre os demais membros da cadeia de suprimento, certo? Outro aspecto importante, e realmente é fundamental que vocês entendam essa lógica, visa o quê? Compreender a cadeia de suprimentos é fazer uma distinção entre logística integrada e integração logística. Vamos ver qual a diferença entre esses dois itens, essas duas expressões. Quando se fala em logística integrada, geralmente reporta-se ao processo de gerenciamento integrado dos processos de uma única organização. E para isso, os sistemas ERP são suficientes. Então, quando a gente fala de logística integrada, pessoal, a gente está falando de todos os setores dentro de uma empresa que vão estar atuando dentro de uma fábrica, por exemplo. Vamos pegar um exemplo ali da empresa que nós temos na região, a Suzano. O que acontece com essa empresa? Ela tem vários setores. Setor de logística, um setor de planejamento e controle de produção, um setor comercial que vai ser responsável pela compra e venda, compra de insumos, matérias-primas, equipamentos e venda de materiais, né, já finalizados, e diversos outros setores que vão trabalhar com a parte de lucratividade, né, a parte econômica da empresa, e diversos outros setores ali. O que acontece? O sistema ERP ele vai fazer uma interação entre todas essas partes envolvidas. Não? Então, ou seja, a comunicação existente entre todos os setores para que haja uma comunicação eficaz, ativa dentro da empresa e que assim os processos venham a fluir de maneira contínua sem interrupções. Porque lá na frente a gente vai estudar um pouquinho e ver que essa comunicação ela pode fazer com que processos venham a ser travados, porque o erro pode ser que não esteja em um determinado setor, e aí as pessoas buscam ali o problema naquele setor, mas na verdade o problema vai estar em outro setor ou setores, certo? Então o sistema ERP ele vai unir e vai fazer uma comunicação entre todas as áreas, né, existentes ali dentro da empresa, né? Então isso a gente chama de logística integrada, integrar todas as áreas de atuação necessária ali para o sistema logístico fluir da maneira, né, correta, certo? Então isso é logística integrada, certo? E vamos dar, cadê? Ou seja, a logística integrada, não. Porém, quando nos referimos à integração logística, estamos nos reportando a necessidade da integração dos processos de diferentes organizações entre si. Nesse caso, quando a gente fala então da logística integrada, a gente está falando das áreas existentes dentro da empresa, certo? Isso se chama um processo de logística integrada, sempre vai ser um processo intra-organizacional, ou seja, uma comunicação que vai existir internamente, certo? Dentro da empresa. E quando a gente fala de integração logística, já é diferente. Nesse caso, a gente já está compondo um aspecto de comunicação entre as várias partes existentes da cadeia de suprimentos. É uma comunicação que vai ser de fornecedor com fábrica, fábrica com fornecedor, fábrica com cliente, né, atacadista, atacadista com varejista e assim vai. Ou seja, uma comunicação interorganizacional, que não depende apenas da fábrica, mas sim de todos os atuantes da cadeia de suprimentos.
A logística integrada implica integrar todos os processos logísticos de uma organização com as atividades primárias e secundárias, de forma a garantir a integridade sistêmica para a organização. Quando nos referimos ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, SCM, devemos pensar não em logística integrada, mas em integração logística. A integração logística é a essência para a concretização da Supply Chain Management, né, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou seja, não existe forma de se administrar uma cadeia de suprimento sem os processos logísticos dos diferentes integrantes da cadeia. Foi isso que eu falei para vocês no início, que a logística ela vai fazer parte da cadeia de suprimentos, né? Ela vai estar ali atuando ali dentro da cadeia de suprimentos. A essa integração dos processos de diferentes organizações é o que denominamos gerenciamento ou administração da cadeia de suprimento, ou da expressão em inglês Supply Chain Management, certo? Que é a expressão corrente no ambiente organizacional, beleza? Então, pessoal, é isso para que vocês compreendam de fato né, saibam realmente o que é a cadeia de suprimentos. É todo esse processo, né, existente que foi, né, desde a criação ali da matéria-prima até a entrega do produto já finalizado lá para o cliente final, né, depois, já lá na loja de varejo que vai vender para o cliente final, vai receber o produto na sua casa e vai estar utilizando. Então, todo esse processo, né, que ele é bem complexo, tá? Existem várias informações pertinentes dentro da cadeia de suprimentos, várias mesmo. Então, para que o gerenciamento da cadeia de suprimentos, que a gente vai falar um pouco mais na frente, ele não é uma tarefa simples, exige muito empenho entre todas as partes envolvidas no processo. Então, realmente, é isso que vocês devem compreender. Não leve, logística é cadeia de suprimentos. Não, não é isso. Logística, ela está inserida dentro do ciclo, dentro do processo do fluxo da cadeia de suprimentos, tá bom? Então é isso, galera. Próximo vídeo estaremos falando sobre os conceitos básicos do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, conto com vocês na nossa próxima aula, né? Nosso próximo vídeo, tá bom? Abraço a todos e até breve. Valeu!